No episódio de hoje, mergulharemos no universo das vacinas. Eu sou Paulo Purchio e à minha frente está o ilustríssimo professor Dr. Gonçalo Vecina. Tudo bem, doutor? Tudo bem, uma satisfação estar aqui com você hoje, com os nossos espectadores, e eu espero que a gente consiga levar muitas boas informações sobre essa coisa tão complexa, principalmente nos últimos tempos, chamada vacina. Excelente, é isso mesmo. Hoje a gente tem a satisfação de ter conosco o Dr. Gustavo Cabral, pesquisador do Departamento de Imunologia do ICB-USP e autor do livro Sistema Imunológico e Vacinas. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer enorme estar aqui com vocês, assim, ao seu lado, da audiência, do meu queridíssimo amigo que eu admiro tanto, eu brinco Gonzalinho Vecina. Então, assim, discutir sobre vacinas é cada vez mais atual. Quanto mais o tempo passa, talvez a gente torne cada vez mais necessário a gente discutir talvez a melhor ferramenta contra a doença infecto-contagiosa, não tenha dúvida. Perfeito. Para dar início ao episódio de hoje, conta pra gente um pouco quem é o Gustavo Cabral no dia a dia. Acho um cara de sorte que se encontrou na ciência, sabe? Eu sempre brinco que eu sou uma pessoa abençoada por ter me encontrado como cientista, mas no mais é uma pessoa comum, de família, gosto de estar com as pessoas próximas e de fazer ciência. Acho que essa parte de inovação é o que mais me encanta, envolvido a ciência. Biomédica, com vacinas e anticorpos monoclonais são as áreas que me deixam tão encantado assim. Muito bom. Doutor Gonçalo. Bom, eu acho que hoje vamos ter oportunidade de olhar para essa questão da vacina e espero que a gente consiga desmistificar certas coisas. Eu queria começar um pouco falando da história do aparecimento de vacinas no mundo, né? Por exemplo, a experiência milenar que os chineses tiveram com a vacina, que é pouco lembrada, né? A gente sempre lembra do Jenner. A gente sempre não, muita pouca gente ainda lembra do Jenner e olha lá. Mas além do Jenner, nós tínhamos também essa experiência dos chineses. Como é que você vê esse começo da vacinação, Gustavo? Olha, Gonzalo, quando a gente fala de vacina, não tem como não associar o Jenner, né? E a própria varíola em si, historicamente falando, porque a varíola é algo que vem dizimando a humanidade durante séculos e séculos. Então é natural que a sociedade sempre tentasse buscar formas para que não fosse dizimada, basicamente. Uma das estratégias que a gente utilizou muito agora na pandemia foi o isolamento social, uma das coisas que acontecia muito. Mas, assim, é natural do ser humano fazer algo empírico, né? Então, a inoculação, a imunização era algo muito comum milenarmente, até como estratégia também porque, assim, é uma doença infecto-contagiosa, em período de guerra, em período de muita exposição ao vírus, a quantidade de mortes é difícil de calcular, hoje é difícil até de estipular. Então, uma das estratégias, inclusive antes do Jenner, sempre foi a inoculação, né? A gente fala dos chineses, que até por questão de documentação, isso é algo milenar, mas inclusive na própria Europa, isso a África, ao Oriente, era muito comum essa questão da inoculação. A questão é que você inocular com partes da ferida. Isso já é algo mais complicado, porque é de ser humano para ser humano. Cada um responde de um jeito. Isso, e além de que você pode passar, inclusive, vírus vivo, entre aspas. Então, era uma estratégia que, entre aspas, funcionava, por exemplo, em período de guerra ou algo assim. Você, basicamente, inoculava parte da ferida de algumas pessoas, claro que trabalhava antes. Isso contribuía muito para a imunização. E era até uma compreensão até do sistema imunológico. Né? Olha, se eu injetar no corpo, claro que não sabia disso, talvez eu prepare o corpo para se defender. E funcionava. A questão é, naqueles que não funcionasse, não só poderia afetar em causar doença, mas poderia ser um foco para passar para outras pessoas. Então, por isso que a coisa do Jenner, ali no século XVIII, no século XIX, foi tão importante, assim, porque ele trabalhou primeiro aquela questão de
Isso é que é um pensamento científico interessante do cientista, né? Um garoto, ajudante médico ali no interior da Inglaterra, compreendendo as informações. Olha, pessoas que trabalham com gado, quando tem contato com a varíola, não desenvolvem. Por quê? Essa questão de aí vai estudar medicina. Foi do úbere da vaca, não foi? Foi, assim, com pústula mesmo, né? Com pus, assim, vai estudar medicina e começa a compreender mais e começa a perceber, né? A varíola da vaca, se de repente tem contato com o ser humano, pode proteger. Então, assim, algo histórico, mas eu acho que o Jenner, Edward Jenner, ele foi muito certeiro. Ele, olha, vamos trabalhar com isso. Isso é algo que de repente pode abrir um mundo. E abriu. Abriu mesmo, assim, porque o pontapé de compreender a vacina com inocular e preparar o organismo para se proteger contra o vírus, ele foi aquele que deu o pontapé e abriu todas as portas, né? Porque também seria impossível a gente ter imunização em massa com um pus de vaca, né? Com um pústula de vaca. E aí nos obrigou a nos aprofundar, né, na ciência. E aí veio o Louis Pasteur com vacina contra o antraz, contra a raiva, que isso é outra figura genial, assim. E aí entra no século XX, que eu acho que é o grande boom, assim, sabe, do desenvolvimento científico. E aí, o próprio Instituto Pasteur, fundado em 1888, no início, final do século XIX, início para o século XX ali, a gente está falando do Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, eu acho que foi que deu suporte, assim, e isso mundial, e desse suporte para realmente estudar, entender, adentrar no conhecimento dos micro-organismos, dos causadores da doença, a relação com o hospedeiro, e aí entra essa parte imunológica, desenvolvimento de soro antiofídico, e compreender, olha, tem anticorpo, tem componentes. Eu acho que essa beleza do desenvolvimento científico nos trouxe até aqui, nos trouxe em condições da gente ter uma expectativa de vida que dobrou se comparado ao início do século XX. Então, acho que esse desenvolvimento científico e a imunização, assim, são essenciais para que a gente consiga isso que nós temos hoje. É verdade. Você sabe que a gente sempre viu que o ser humano aprende na dor, né? E a pandemia explicou bastante, trouxe bastante esse conceito, né? E eu gostaria que você comentasse aquele famoso caso que teve do médico Andrew Wakefield, que foi inclusive noticiado na revista, num artigo do Lancet, né, em 1998, entre a vacina tríplice e o autismo, a vacina tríplice viral e o autismo. Esse é um caso muito marcante, assim, para a nossa ciência e para a falta de caráter humano. Porque, assim, é histórico, assim, esse século XX, ele é muito importante para a evolução humana, para a evolução social. E a vacina, ela é uma peça fundamental nesse processo de evolução social, propriamente dito. Nessa questão do Andrew, aquele pesquisador, médico pesquisador inglês, é aquela coisa de fazer uma associação, porque assim, basicamente a história é o seguinte, ele é um pesquisador, tem financiamento de alguns escritórios de advocacia que preparam, processando empresas farmacêuticas. Então, assim, ele faz uma associação, olha, pessoas, crianças vacinadas com a vacina tríplice viral, entre aspas, desenvolveram autismo. Só que isso é questão de casualidade, né? Porque praticamente todo mundo estava vacinado, todo mundo vacinado. Então, consequentemente, as crianças que desenvolveram autismo também estariam vacinadas. Então, ele foi em cima e fez essa associação. Ele pegou um número muito grande de crianças que tinham autismo e tinham sido vacinadas. E aí levou essa publicação. E essa publicação foi um prejuízo enorme, porque não foi só... A sociedade não associou apenas a vacina da tríplice viral, que já seria um prejuízo enorme, mas associou todas as vacinas ao cometimento do autismo. E isso, assim, claro que quando você lança algo desse tipo... Deu um suporte, entre aspas, para quem estava financiando, porque processo nas indústrias farmacêuticas, ganhando muito dinheiro e tal, para quem financiava o projeto dele. Só que do outro lado tem muitos cientistas,
No mundo inteiro tem cientistas e que nos assusta. Como assim? E a gente, quando eu falo gente, não Gustavo, ou Gonzalo, mas a gente da ciência, a pesquisa científica, assim, foi sim, me mostrou, não, está totalmente errado. Aí depois foi se aprofundando. Mas o estrago tinha sido feito. O estrago tinha sido feito, e aí já em quase 15 anos depois, 10, 15 anos depois, a revista The Lancet retirou o artigo. Porque uma coisa, porque pensando assim, né? Uma coisa é você dizer que as empresas ganharam, os escritórios de advocacia ganharam dinheiro em cima das farmacêuticas. Mas você tem o outro lado humano, que são as mães. Exatamente. Vendo aquilo e falando, não, meu filho não vai mais vacinar, que eu não quero que meu filho desenvolva autismo, né? É bem por aí o negócio. E você toca num ponto que é mãe e pai. Você olha assim e fala, provavelmente seu filho desenvolveu autismo por causa desse fator. Então, assim, é o desespero psicológico, muitas mães começam a procurar. Exato. Então, há um desespero, assim, não, você toca no talvez o que é de mais Precioso, forte no ser precioso, falando do seu filho, sua filha. Então, assim, e aí, claro, naturalmente a sociedade inteira desenvolve um medo, desenvolve terror. E aí você espalha. E outra coisa, publicou na revista The Lancet. Lancet é uma das maiores revistas do planeta. Lancet, mais reconhecidas. Nature, Science, são as revistas mais fortes. Daí, claro, com o decorrer do tempo, mas interessante, todos os outros coautores retiraram, se justificaram que realmente foi um estudo tendencioso e ele nunca fez isso. Então, assim, é alguém que realmente ficou para a história, para o lixo da história, humanamente falando. Alguém que perdeu o seu direito de fazer ciência, de atuar como médico. Mas, assim, o prejuízo que ele causou, assim, tornou ele uma figura conhecida como algo desprezível. Irrecuperável que ele produziu. Nós temos outros seres anti-vacinas na nossa realidade, como, por exemplo, os adeptos da homeopatia de Hahnemann, que dizem que a doença ela ajuda a criança a se desenvolver imunologicamente. Também existe uma linha de pensamento que eu não acho tão importante, os da escola de Waldorf, que também acham isso, que a criança não deve se vacinar porque ela tem que ter a doença para desenvolver o seu sistema imunológico. E se ela morrer, bom, morreu, fazer o quê? Né? Mas essas duas linhas filosóficas, elas atingem aí 1% da população, coisa desprezível. E precisa ter muita fé para gostar de uma coisa dessa, né? Eu brinco com os meus amigos que gostam de homeopatia. Vocês gostam de homeopatia porque não estão doentes. Então, para tomar uma aguinha com açúcar, tá de bom tamanho. Agora, este sujeito, não. O Wakefield, ele foi por dinheiro. Ele foi com interesse monetário contra a tríplice viral. E o estrago que ele fez, este sim, foi fantástico, porque muita gente deixou de vacinar, né? Então, essa é uma luta que a gente tem que... Na infância, é fundamental o processo de vacinação. Quantas vacinas hoje nós temos voltadas para doenças infantis que tinham uma letalidade importante? Eu vou entrar nessa parte, mas tem um ponto que eu ainda queria fazer um adendo sobre essa questão desses grupos, por quê? Olha só, tem esses grupos que falam, olha, é importante que as pessoas se exponham, as crianças se exponham para desenvolver o próprio sistema imunológico. É interessante que a gente não para de se expor. São apenas algumas doenças que podem ser letais ou podem gerar um dano, irreversível, que aí é necessário desenvolver vacina. Mas quanto de micro-organismos nós nos expomos que a gente nem calcula? O nosso sistema imunológico está exposto o tempo inteiro. A criança com a mão na boca. Exato. Tem um verme, tem uma coisa... A pessoa não deve parar de viver. Pelo contrário. Agora, tem situações que você não dá para a gente tá com risco da sociedade estar exposta à raiva. Não dá para a gente vou dando um exemplo, não dá para a gente estar exposto ao pólio. Não tem mais como a gente estar discutindo esse tipo de coisa. Tétano e tantas outras. E existem certas coisas que duram mais tempo, né? Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, da vacina do sarampo, eles falam, a vacina do sarampo é uma vacina relativamente
fácil, é uma doença que para crianças nutridas é uma doença benigna. Acontece que a criança que não for vacinada contra o sarampo e não tiver sarampo, ela estará exposta a ter sarampo na idade adulta. Só que o sarampo na idade adulta é uma doença grave, porque pode haver uma meningite infecciosa pelo sarampo muito importante e com um índice de letalidade muito elevado. Então, quando eu estou protegendo as crianças de sarampo, eu também estou protegendo os adultos. Que seria o que, basicamente? A vacinação. Você começa a contribuir para a criança maturar o sistema imunológico e gerar maturação específica. Por isso, diversas vacinas para as crianças. Aqueles 6 primeiros meses, que às vezes a gente fala, olha, amamenta, aqueles 6 primeiros meses, o anticorpo que está passando através da amamentação e o anticorpo também que ainda vem lá da mãe, que passou para as crianças, aqueles 6 primeiros meses ainda vão estar trabalhando, ainda vão estar contribuindo, mas depois é necessária a imunização. A gente, claro que já desde antes, mas depois a imunidade realmente que é passada de mãe para filho começa a desaparecer. Só que o sistema imunológico ainda não maturou o suficiente. Então, será que a gente ainda vai estar discutindo sobre natalidade infantil? A gente vai estar discutindo sobre perda de crianças porque alguém acredita em algo sem fundamento. Isso hoje, quando se fala de sistema imunológico, quando se fala de vacina, já é algo concreto, já é algo real. A gente já tem tantos e tantos estudos para falar, olha, é de extrema importância amamentar, é de extrema importância ter uma boa alimentação, é de extrema importância ter uma vacinação. Por isso que os programas trabalham tanto, como o Gonzalo, assim, é um pioneiro, assim, nesse trabalho de falar, olha, o que vai ser licenciado para uso humano, a gente está falando de Anvisa, tem todo um rigor científico por trás. Então, é seguro para levar para a sociedade, é seguro levar para suas crianças. Isso já é algo... Sabe, tão comum falar, olha, bebe água, que é necessário beber água. Tipo, ninguém vai estar falando, não, acho que beber água não vai... Não dá mais pra gente estar discutindo isso, sabe? Tem que ser muito natural, a gente não tem mais que voltar atrás. Exato. Né? E quando a gente fala em vacinação, a gente tem muito foco em criança, né? Mas depois da pandemia, pelo menos eu tenho visto muita... Lógico que sempre tiveram as campanhas de vacinação para adultos, idosos, aquela coisa toda. E eu mesmo acabei me vacinando várias vezes por causa da pandemia, né? Então eu tomei as 5 vacinas. Eu tomei agora a de herpes zoster, né? Então acabei me vacinando também. Eu queria que você falasse um pouco como é que é o desempenho também para as outras idades, né? Como é que ficaria a vacina em relação às outras idades, adultos, idosos, como é que você vê isso? É da mesma forma de criança? Sim, a criança, a gente fala criança e o idoso, a gente tem um cuidado mais por questão do sistema imunológico, né? Vai ficando mais idoso, as coisas não funcionam mais, não dá para esperar que, olha, não, agora vamos correr uma maratona igual a gente fala de imunossenescência. É senescência completa, na verdade, né? Não dá mais para a gente fazer coisas que fazia quando era adolescente, quando era jovem adulto e tal. Mesma coisa criança, maturação, quando ele vai ficando, se tornando mais velho e tal, o sistema imunológico vai entrando na velhice, senescência, e vai perdendo algumas características que são essenciais. Por exemplo, tem alguns órgãos, chamado órgão chamado timo. Timo é essencial para maturar as células do sistema imunológico das principais células chamadas células T. Então, quando você vai perdendo, você não vai maturando, você não vai desenvolvendo. Então, talvez você precise de um estímulo a mais. Então, tem algumas estratégias que na imunologia a gente faz isso. Isso não quer dizer que os jovens adultos também não têm essa necessidade. A natureza, ela busca estratégias para evoluir. Quando eu falo natureza, a vida sempre vai buscar formas para se perpetuar. E a vida não é apenas nós. A gente está falando de bactéria, a gente está falando de vírus, quando você discute vírus, é vida ou não é, mas enfim. Sempre vai buscar forma, protozoário, malária, enfim, a gente sempre vai buscar forma. Então, qual a estratégia? É se adaptar. A questão da adaptação. Tem o micro-organismo, tem o hospedeiro, que somos nós. Então, por que você aventurar seu corpo
para se expor, por exemplo, a doenças que são preveníveis. Preveníveis pela vacinação. Entenda, quando qualquer micro-organismo que a gente nunca se expôs, tá? Um vírus ou uma bactéria, enfim. Quando a gente se expõe, mesmo ela não sendo tão letal, imagine que aquela primeira semana, aqueles primeiros 10 dias, o sistema imunológico ainda não se especializou. Então, o padrão para responder contra esse micro-organismo leva tempo. Claro, tem um sistema, a gente fala, sistema imuninato, aquele que já nasce com a gente, mas ele não é tão eficaz, mas ele não é tão especializado, ele não é específico, ele não é tão certeiro, ele precisa de tempo. Por que a gente vai expor nosso corpo se nós já podemos preparar isso antes, que é o que a vacina faz? Pessoal, a vacina ela não te protege, ela te prepara para se proteger. Então, independente da idade, não imagine que você com 20 ou 30 anos, seu sistema imunológico vai se especializar em 2 dias, em 3 dias. Esquece isso. Isso é evolução de centenas de milhares de anos. Então, há a necessidade da vacinação, que é para você preparar o corpo. E outra coisa, com o mundo que a gente vive com um estresse elevado, a gente tem uma oscilação muito grande fisiologicamente, por mais que você se exponha, eu sou uma pessoa saudável, talvez não precise. Não, precisa sim. As nossas defesas nem sempre estão não é algo linear. Não é algo quando a gente está fazendo experimento em laboratório, os animais que a gente está testando são os animais, sabe? Ele tem a genética igual, tem as condições de alimentação igual, condição de luz, de temperatura, de estresse, é tudo perfeito. Perfeito naquelas condições que a gente quer experimentar. Quando vai para o mundo real, a coisa muda. Tanto que a gente fala, olha, a eficácia da vacina foi essa, tá? Mas vamos lá para o mundo real, pode mudar, sabe? Pode mudar. E pode mudar por quê? Porque a natureza, sabe? Pessoas, idades diferentes, aí vem comorbidade. Tem muitas doenças hoje que respondem de maneira muito adequada ao processo de imunização, né? Quando você fala de hepatites, as hepatites são fulminantes, são terríveis, propiciam o aparecimento de câncer. Então, a vacinação contra a hepatite é fundamental e hoje nós avançamos muito nisso. Agora, dengue, zika, está chegando a vacina da zika, da chikungunya, dengue, provavelmente nós vamos ter boas vacinas aí com os 4 sorotipos, né? Então, nós estamos decodificando a imunologia. Estamos aprendendo. A imunologia é um livro aberto no prefácio atualmente. Nós temos muito que aprender com a imunologia e provavelmente essas novas tecnologias, aí eu queria ouvir também um pouco Gustavo, essa questão do RNA mensageiro, essas novas formas que não exploram só o lado da imunologia para doenças infecciosas, mas também começam a falar em câncer, né? Sim, eu acho que esse é nosso grande, falando humanamente falando, cientificamente falando, esse é o nosso grande passo. Porque a vacina contra doença contagiosa é algo que a gente tem trabalhado, vai precisar trabalhar a vida, nossa geração, nossas gerações que estão por vir também. Mas contra doença crônica, por exemplo, o próprio câncer, aí já é um passo diferente. Porque quando a gente fala um micro-organismo, olha um vírus, a gente estuda ele, e aí vamos focar, por exemplo, para a Covid-19, vamos focar o quê? Na coroa dele ali, que é a chave de entrada, a proteína spike, para a célula. E o vírus, a gente sabe, fora da célula, um lixo biológico, então a gente vai lá e impede. Infectou, a gente monta estratégia. Quando a gente fala de câncer ou algo assim, tem diversos fatores e a questão genética, né, do indivíduo. Porém, essa é a grande beleza da ciência, é desenvolver arte para imitar a vida. A grande questão da ciência é isso, você desenvolver aquela parte artística para imitar a vida da melhor forma. Olha, essa frase a gente precisa guardar, hein? Porque assim, a gente... Bárbara essa frase. Imagina, você tem ali, a gente está estudando no ensino médio, né? Olha, tem um DNA, RNA, proteína. Peraí, por que a gente não coloca esse RNA? Um RNA que leva uma mensagem vai fazer com que a nossa própria maquinaria, que evoluiu tanto assim para
para chegar a essa perfeição, essa beleza, trabalhar para nós. Então, essa é a grande questão. Quando há mudanças, alteração, entendeu? Quando fala de câncer ou algo assim, as células estão mutando, né, o tempo inteiro. Então, células que podem se tornar, pode gerar mutação, se propagar, gerar um tumor, acontece. Só que nós temos o nosso sistema imunológico. Nós temos as células assassinas naturais, que a gente chama de célula NK, Natural Killer, que ela é essencial. Nós temos uma célula mais especializada, células citotóxicas, ou seja, tóxicas às células infectadas com vírus, células que teve uma mutação que pode gerar um tumor. Nós temos tudo aquilo para a gente dar um passo a mais. E o passo a mais, com certeza, é trabalhar contra doenças crônicas. Por exemplo, o câncer. Eu acho que esse é talvez o grande passo e algo até instigante assim, para as próximas gerações. Dá para evoluir. A gente falando de RNA mensageiro, está falando vacina de DNA, sabe? Do próprio RNA, do próprio DNA, VLPs, que eu trabalhei no Instituto Jenner com isso, sabe? Não quer dizer também que essas tecnologias antigas, entre aspas, pararam de funcionar, pelo contrário. Continua. Pelo contrário, funcionam muito bem. Agora, é questão de aplicação. Você começa a aplicar, você começa a pegar o conhecimento, pegar as pessoas certas, a estrutura, e vamos para esse alvo. Por exemplo, as pessoas me chamam muito para trabalhar com câncer, porque eu trabalho com inovação tecnológica. Eu brinco, olha, a inovação tecnológica eu vou. Câncer já é uma seara que para eu entrar é difícil. Mas aí eu vou contribuindo, aí outra pessoa que já é dessa área já começa a participar. E eu acho que, assim, eu tenho certeza, assim, que as próximas décadas a gente vai ter muitas vacinas contra diversos cânceres, assim, diversos males. Eu acho que isso é belíssimo, assim, para... A imunoterapia já está dentro da lista de alternativas e ferramentas para o tratamento do câncer. Hoje temos vários tratamentos com imunoterapia no câncer. Então, o que você está falando... E é engraçado essa parte de imunoterapia, porque é um ponto para quem gosta de trabalhar, para quem quer trabalhar com o mercado e essa questão do marketing, de você entrar no mercado forte, principalmente aqui no Brasil, precisa pensar em imunoterapia. E quando se pensa em imunoterapia, se fala, por exemplo, anticorpo monoclonal. Grande parte dos imunoterápicos são anticorpos monoclonais que a gente importa, só que é muito caro. E assim, eu trabalho com anticorpo monoclonal desde o mestrado. Engraçado que lá no Instituto Jenner, lá na Inglaterra, em Oxford, eu trabalhava com vacina, era a minha base. Só que como eu sempre trabalhei com anticorpo monoclonal, eu falei, não, dá para fazer anticorpo, dá para fazer isso. E é algo que não é tão complicado de fazer. É algo, se você bota uma equipe, por exemplo, eu tenho alguns estudantes de doutorado aqui que trabalham com anticorpo monoclonal, embora as pessoas me conheçam muito como na área de vacina. Porque esse é um terapia extremamente eficiente, é você produzir anticorpo, só que dependendo da doença, dependendo do alvo, quando você injeta uma dose, dependendo do imunoterápico, você está falando 30 mil, 40 mil, 80 mil, isso pode dar reais, assim, reais. Isso pode dar sabe, uma defasagem enorme, dependendo do hospital, dependendo do local. Isso pode ser muito caro, 3 doses, 4 doses, isso eu tô falando super por baixo, tá? Essa é outra área que precisa ser vista, aqui no Brasil precisa ser vista, mas assim, de foco com os olhos super abertos, assim. E você sabe, doutor, que é gostoso de ver você falar, que você fala com amor, né? Ele fala com paixão, ele não fala só com aquele pesquisador by the book que fica, né, pão, queijo. Você fala com um amor muito legal de escutar. Então, parabéns pela tua explicação. Aqui, doutor, a gente costuma falar de 3 temas sempre, né? Pioneirismo, que você já falou, inovação, que você acabou de falar, e uma outra coisa que a gente trata bastante aqui, que a nossa audiência gosta, de empreendedorismo. Eu gostaria que você mostrasse um pouco como é que é o lado empreendedor do Dr. Gustavo. Eu sigo muito nessa linha. O empreendedorismo está muito com a relação de inovação. É o que mais me encanta, sabe? Como pesquisador, como professor, orientador, é o que mais me encanta é inovar. E até isso é interessante porque isso também, às vezes, nos dá uma angústia danada, porque a gente precisa acompanhar. Tem tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo e às vezes a gente não consegue acompanhar.
Mas quando a gente fala em empreender, você entende, olha, precisamos entender o que é que está acontecendo, obter o que há de melhor, o que é que nós temos capacidade de contribuir e de produzir. Porque às vezes a gente desenvolve pesquisa por pesquisa. Isso é muito importante, gerar conhecimento, formar pessoas. Mas é importante também gerar produtos. Por exemplo, essa questão de vacinas. É importante gerar anticorpo monoclonal. É importante chegar ali, olha, tem um produto aqui que a gente pode oferecer ao mercado e ao Sistema Único de Saúde. Então, assim, eu acho que essa é a área que mais me encanta e que eu mais me envolvo. É de poder chegar assim na frente e falar, temos produtos aqui que estão sendo produzidos aqui no Brasil, que a gente faz colaboração com o exterior, mas não tem a dependência do exterior. Não é que fala, olha, mas é sempre importante esse vínculo, é sempre importante. Fiquei 6 anos estudando na Europa e para mim foi essencial. Mas eu não posso ficar dependendo disso. O país não pode ficar dependendo disso. Lógico. A gente não pode passar por uma pandemia em que lá no segundo ano, terminando o segundo ano, 75%, 70%, 80% das vacinas estava restrita a 5, 10 países. Por que ele estava restrito a eles? Porque essa primeira aquisição dos produtos de proteção da sua população apenas para esses países, para os países mais ricos? Porque eles investiram nisso. E não adianta a gente ser romântico o suficiente para achar que vai ser diferente. A OMS ela vai ter uma ação que vai tentar, mas a soberania é dos países. O país tem sua própria soberania. E uma das grandes soberanias é científica. Você sabe que na época da pandemia eu trabalhei muito com isso. Eu trabalhava nessa época com bastante equipamentos, principalmente para intensivismo. E foi muito interessante porque as empresas multinacionais que tinham os equipamentos aqui, elas pegaram os equipamentos aqui e mandaram tudo para os países, para o país mãe, de volta, porque eles precisavam lá. Olha só, então saiu tudo daqui e eu fui num hospital grande de Porto Alegre, o principal hospital de lá, e falei com o superintendente, ele falou, Paulo, se não fosse a indústria brasileira nos apoiar, a gente estava perdido. Porque as multinacionais mandaram todos para os seus países de origem. E a gente ficou sem equipamento aqui, sem equipamento não 100%, mas ficou faltando equipamento, né? Principalmente ventilador, aquela coisa toda. Mas não só ventilador, faltava cama, monitor. E a indústria brasileira é que acabou servindo para isso. Então a gente tem que sempre olhar também o desenvolvimento do produto nacional, que é o que você está falando, que é importante, a soberania, a tal da soberania, né? E lembrando o fato de que nós somos um país de 200 milhões de habitantes. 200 milhões, exatamente. Quando você pega a vacina contra a varíola dos macacos, aí, depois saiu o Mpox, né? A fábrica na Dinamarca, inclusive, é uma fábrica que produz 30 mil doses por lote. 30 mil doses por lote para um país de 200 milhões de habitantes, nós nunca vamos ter vacina. Lógico. E isso é um problema do mundo. Esse foi um problema importante implantado durante a Covid, a capacidade de produção. Uma fábrica imensa, a maior fábrica do mundo, o Serum Institute na Índia, produz em um ano 1 bilhão de doses. Mas 1 bilhão de doses para um mundo que tem 8 bilhões de habitantes, ou o Brasil desenvolve sua capacidade, ou nós vamos sempre ter dificuldades para a cobertura das vacinas no nosso país, né? Nós temos essa condição, né? Temos a condição. Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, inclusive nós estamos aqui ao lado do Instituto Butantan, as universidades. E tem também, indústria privada tem alguma capacidade. É só querer. Mas tem essa interação que é cada vez mais necessário, né? Esse público-privado, a praticidade do privado, o desenvolvimento e inovação do público, embora já começou a misturar tudo. Sim, e é de extrema importância isso. Cada vez mais necessário a gente abrir a cabeça para isso, sabe? Muito bom a sua posição e as ideias que você nos trouxe aqui, Gustavo. Muito bem, obrigado, viu, doutor Gustavo? Agradecemos também à jornalista e roteirista Juliana Purkio e ao estúdio Pod Office por toda a infraestrutura de áudio e vídeo. Isso é tudo por hoje, pessoal. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar com os amigos e nos seguir nas redes sociais.
Doutor Gustavo, muito obrigado por nos enriquecer nesse episódio. Este foi mais um Max Talks, onde exploramos as fronteiras da história, da saúde e da ciência. Até a próxima.